Esta história começa com um monstro gigante lutando contra alguns humanos. O monstro derrota facilmente um dos humanos, mas outro humano loiro diz para ele não subestimar o poder dos humanos e corta o monstro ao meio com sua espada. É então que vemos nosso protagonista chamado Ikkia. Ele pensa que os três conseguiram matar o demônio, então derrotar os demônios e escapar não parecia impossível. Se eles trabalharem juntos, poderiam derrotá-los. O garoto de cabelo loiro diz para eles irem com ele. Mas de repente, outro demônio aparece e mata os dois sobreviventes. Ele diz a eles que a raça humana não era forte o suficiente e que nunca deveriam esquecer que sempre serão escravos dos demônios. Das profundezas da terra vieram os demônios, em grande parte para lutar contra os humanos. Quando os humanos se deparam com um monstro poderoso e desconhecido, eles perdem de todas as formas e os sobreviventes se tornam prisioneiros dos demônios. O demônio pergunta se ainda havia alguém que resistia. Um dos sobreviventes diz aos outros para se juntarem a ele. Vendo que não tinham chance, eles se juntam a ele e começam a louvar os demônios. O protagonista ficou furioso por eles terem se tornado capangas dos demônios e não terem um bom destino, quando de repente uma garota chamada Taozi aparece e o abraça, dizendo que estava com muito medo. O protagonista a abraça e diz que ela não precisava ter medo enquanto ele estivesse vivo. Ele diz a ela que esse era o único caminho a seguir. Ele iria protegê-la enquanto ela procurava uma chance de escapar. Taozi insiste que eles deveriam fugir juntos, mas Ikkia diz a ela que não poderia ir com ela porque precisava criar uma distração para que ela pudesse escapar. Se ela conseguisse escapar, teria que seguir para o sul e era lá que eles se encontrariam. Ikkia bate em um dos sobreviventes que se tornou capanga dos demônios. O líder deles ordena que seus homens o matem. Quando estavam prestes a atingi-lo, o demônio aparece e acerta um deles, quebrando sua perna. Ikkia diz a ele que descobriu que seu grupo estava tentando escapar, então os atacou. O demônio não se importa e termina com o sobrevivente ferido esmagando sua cabeça. Ikkia diz a Taozi que aquela era a chance dela de escapar. Ele diz ao demônio que merecia uma recompensa por ter descoberto seu plano de fuga. O demônio o atinge, lançando-o para longe. Um dos sobreviventes diz ao demônio que uma pessoa havia se escondido no corpo dividido do demônio. O demônio verifica o corpo e encontra Taozi, e como punição, ele iria comê-la. Mas, bem a tempo, Ikkia chega e acerta o demônio, fazendo-o soltá-la. Os dois começam a fugir, mas são encurralados por mais demônios. O demônio furioso se prepara para atacá-los. Ikkia abraça Taozi e diz a ela que gosta dela. Se eles tiverem uma próxima vida, ele gostaria de se casar com ela. Taozi, chorando, diz que sim. Quando o golpe do demônio está prestes a atingi-los, o demônio é cortado ao meio por Meng Kai. Ela era uma general mágica. Ela diz a Ikkia para ir com ela, dizendo que ele iria criar demônios a partir de agora. O protagonista recusa porque os demônios estavam matando e escravizando humanos. Ao ver sua rejeição, Meng Kai o levanta do chão à força. Taozi tenta ajudar, mas recua ao ver o rosto aterrorizante de Meng Kai. Meng Kai o joga no chão e ordena que os demônios o guardem para ela. Ambos são levados separadamente. Depois de caminhar por um tempo, eles chegam à caverna de um demônio. Dentro da caverna, os humanos estavam separados em 3 fileiras. Um dos demônios manda que eles fiquem no meio. Um dos humanos pergunta qual é a diferença entre o meio e os lados. O demônio manda ele parar de falar besteira e entrar na fila, mas o humano não obedece e continua insistindo. O demônio furioso o atinge, mas o humano consegue desviar do golpe. Ele diz que, se eles iam fazê-los trabalhar duro, não deveriam usá-los como comida. Ao ouvir isso, os outros humanos entram em pânico. Então, outra general mágica chamada Lia chega e diz ao humano para não causar tanta confusão. Andar no meio não é considerado comida no lugar deles. Lia ordena que eles formem filas. Ikkia pensa que, se estar no meio significa não ser usado como comida, isso quer dizer que os lados são usados para comida. O lado esquerdo tem poucas pessoas, enquanto o lado direito está cheio de idosos e doentes. Um dos humanos empurra Tuzei e diz para ela ir para a direita. Ao ver isso, Ikkia corre em direção a Taozi e diz ao demônio que eles vão trocar de lugar, mas é impedido por um demônio. Ao ver isso, Lia pergunta ao demônio por que ele está sendo tratado de forma diferente dos outros. O demônio responde que Ikkia foi selecionado previamente por Mankier. Lia diz a ele que ela era a grande boca levastanca, que podia escolher novas pessoas, e se pergunta que tipo de humano é necessário para o trabalho de Mankier. Ela diz ao demônio que Ikkia era para ele, e então corta a cabeça do demônio. Ela havia matado o demônio por responder de forma inadequada. Lia diz a Ikkia para ir com ela. Um dos escravos estava sendo espancado por um demônio porque estava descansando em vez de trabalhar. Ikkia corre e salva o escravo do demônio. O demônio, ao ver isso, ia espancá-lo, mas Lia diz para ele parar e não machucá-lo.
Ikia olha para o lado e vê uma cena infernal onde humanos estavam sendo explorados por demônios. Lia ordena aos escravos que, por causa dos recém-chegados, a eficiência deve melhorar. Para esta semana, eles tinham que preparar 1000 casas demoníacas, e se não terminassem, todos iriam morrer. Um dos escravos, ao ouvir isso, diz que era impossível construir 1000 edifícios em uma semana. Ele preferia morrer a sofrer tal tortura. O demônio se aproxima e o mata. Lia diz a Ikia para ir com ela, já que ele não pode trabalhar como os outros. Ela o leva para outro cômodo. Ikia pergunta o que ia acontecer com aqueles que foram para a passagem da direita. Lia diz que estava começando a se cansar dele. Ele era apenas a moeda de troca dela. Se ele dissesse mais uma palavra, ela iria matá-lo. Ikia pensa que, se as pessoas que não eram comida fossem oprimidas demais, se realmente fossem usadas como alimento, não sobreviveriam por muito tempo. Ele precisava sair o quanto antes para ir salvar Tuzei. Ele pensa que aquele lugar não era o covil do clã Guang, mas sim um covil que estava prestes a ser construído. É por isso que Lia já ordenou que construíssem em 1000 casas. Assim que as casas fossem construídas, mais demônios iriam aparecer. Ele diz a Lia que tem uma ideia para ajudá-la a alcançar seu objetivo de construir as 1000 casas em uma semana. Lia lhe dá 1 minuto, embora não saiba se deve confiar nele. Ikia diz a ela que não deveriam usar o medo, pois era uma emoção humana negativa e fazia com que os humanos não conseguissem trabalhar bem. Lia diz a ele que ele só quer intimidá-los e fazê-los acelerar, mesmo sabendo que é impossível construir 1000 casas em uma semana. Ele responde que, para melhorar a eficiência, pode transformar o trabalho passivo em trabalho ativo, e a maneira de fazer isso é remover a ameaça à vida e substituí-la por uma recompensa, como a liberdade. Lia percebe que ele só queria que ela libertasse os humanos. Ela não era como os outros demônios, e tinha poder suficiente para matar todos os escravos em uma semana, então ele precisava pensar em outra coisa. Ele diz a ela que mesmo que fosse uma mentira, haveria esperança para as pessoas terem algo pelo que lutar. Ele pede a ela que lhe dê 2 dias, e ele mostrará resultados. Lia chama Ying Luo, um de seus servos, e pede que ele explique tudo a Kyu. Os dois saem da sala. Meng Qi estava do lado de fora ouvindo e pensa que, se Kyu for inútil, ela procuraria outro humano. Os escravos não conseguiam trabalhar bem porque estavam muito cansados. Então, Kyu chega e diz a eles que a ordem para terminar as 1000 casas está cancelada e a partir de agora, as descrições de trabalho não serão aleatórias, e todos que fizerem sua parte serão livres. Os escravos ficam felizes ao ouvir isso e o agradecem. Kyu pensa que agora ninguém poderia maltratá-los por causa do trabalho, mas esse incentivo não foi suficiente. Ele precisava encontrar uma maneira mais prática. De repente, um dos homens disse aos outros escravos para não ouvirem Kyu. Quando eles entraram no covil do demônio, ele mandou matar o próprio irmão para deixar uma mulher escapar. Antes, ele usava os outros para seu próprio benefício e agora deve estar conseguindo algo em troca com o demônio para dizer isso. Todos começam a acreditar nele, e o demônio tenta atacá-los, mas Kyu o impede. O demônio o escuta porque foi ordenado por Lia. Kyu se aproxima do homem e diz que foi ele quem se comportou como um cão demoníaco antes. Ele diz que só estava ali para evitar que todos morressem e fala que ele iria acabar matando todo mundo assim como fez com o próprio irmão. Kyu se lembra de que matou uma pessoa que era apenas um capacho do demônio, o que o fez se sentir bem. Ele matou uma pessoa que não tinha relação para salvar Touzi e agora havia trazido esperança para tantas pessoas que não conhecem a verdade. Então, em lágrimas, ele pede perdão por ter matado o irmão dele. Mas o homem diz que agora era inútil ele se desculpar com lágrimas falsas. Chorar não iria pagar pela vida do irmão dele. De repente, um garoto aparece e diz a eles que Kyu era um homem bom, pois já o havia salvado antes. Eles não tinham escolha. Acontecesse o que acontecesse, ainda restava alguma esperança. Todos começam a recuperar a esperança. Kyu diz ao homem que, quando tudo acabar, ele pagará pela morte do irmão dele. Ying Luo chama todos para se alinharem e pegarem sua lista de tarefas. Então, para compensá-lo, Kyu ajuda o garoto a terminar seu trabalho. O garoto diz a ele que, antes e depois da invasão dos demônios, só havia sido intimidado, mas que ele foi o único que o ajudou. Ele agradece por tê-lo ajudado antes e por ter trazido as boas notícias. Ele queria terminar seu trabalho o mais rápido possível e chegar à superfície, quando de repente houve gritos de socorro. Esses gritos vinham de um garoto que estava prestes a ser atacado por um demônio, mas Kyu o impede. O demônio diz que o garoto o havia atingido, mas o garoto afirma que tropeçou e o acertou sem querer. Ying Luo diz ao demônio que, a partir de agora, eles estavam proibidos de ferir humanos. O garoto volta ao trabalho, mas descobre que sua picareta estava quebrada por causa do ácido do monstro. Kyu pergunta a Ying Luo se ele poderia fazer o demônio cuspir mais ácido, já que acha que isso poderia aumentar muito a velocidade da construção das casas. O demônio se recusa, mas eles o obrigam a expelir ácido à força. Eles conseguem encher um grande recipiente espremendo até a última gota de ácido do demônio.
Yingluo diz a todos para formarem uma fila para receber seu ácido. Kyu não podia acreditar que os demônios usariam um dos seus para aumentar a eficiência. Esse trabalho era muito importante para Lia. Com o ácido e o entusiasmo de todos, eles poderiam terminar pelo menos 200 casas esta semana. Vendo esses resultados, ele poderia cumprir sua promessa com Lia. Por outro lado, os demônios de Menqi ainda estão sem solução para o problema. Como nenhum novo demônio nasceu ainda, nesse ritmo, eles seriam destruídos mais cedo ou mais tarde. Então ela decide recuperar Kyu das mãos de Lia. Mas um demônio chamado Jitan diz a ela que é melhor não se aproximar dos humanos, já que os humanos são seres inferiores. Estar com ele só iria perturbar sua mente. Mas Menqi não lhe dá atenção, pois seu nível era muito baixo para poder lhe dar conselhos. Por outro lado, Lia parabeniza Kyu pela motivação e eficácia de seu método. Agora, ela iria usar o método dele em outros lugares também. Kyu diz a ela que em cerca de meia quinzena tudo estará feito. Como recompensa, ele disse a ele que eles seriam libertos. Lia diz a ele que já havia perguntado antes o que acontecia com as pessoas que eram enviadas para a reserva de alimentos. Kyu diz a ela que queria que ela protegesse Touzi. Lia diz a ele que enviará alguém para protegê-la, dando-lhe sua palavra. Mas ela faria isso da mesma forma que ele havia prometido liberdade aos escravos. Kyu percebe que teria sido melhor não ter contado a ela sobre Touzi. Lia diz a ele que vai considerar mantê-los vivos quando eles fizerem o que ela quer. Kyu sai da sala e encontra Menqi. Ele diz a ela que queria colaborar com ela, mas em troca quer pedir-lhe um favor. Menqi diz a ele para ir com ela, pois queria que ele fizesse uma coisa para ela. Ela o leva para um lugar isolado. Kyu diz a ela que, se ela pudesse salvar a garota que estava com ele antes, ela havia sido enviada para a zona de alimentação. Como Lia já sabia da existência de Touzi, ele só podia contar com Menqi. Menqi respondeu que o ajudaria se ele lhe ensinasse como era a reprodução humana, para que ele cooperasse com ela na reprodução de mais bebês demônios. Kyu pergunta a ela o motivo, mas Menqi diz que ele não precisa saber tanto. Se os dois conseguissem procriar, ela o ajudaria a salvar Touzi. Kyu pensa que, embora ela parecesse quase humana, não tinha vergonha alguma. Menqi era ruim para os humanos. Ele queria encontrar uma maneira de mantê-la por perto e usá-la para salvar Touzi. Ele diz a Menqi que, para reproduzir, um humano precisa estar apaixonado até certo ponto. Ele diz a ela que estava apaixonado por uma humana. Se ela o ajudasse a resgatá-la, ele iria ensiná-la como fazer isso. Menqi responde que não precisava de demonstrações, e pergunta a ele se pode ensiná-la a se apaixonar. Kyu pensa que, se conseguir fazê-la se apaixonar, poderá salvar Touzi e resgatar os prisioneiros. Kyu acha que ela não parecia muito esperta, então pergunta a Menqi se ela poderia mostrar algumas emoções diferentes. Menqi começa a mostrar emoções diferentes, mas ela não tinha muitas emoções, porque os demônios não entendiam bem as emoções. E isso acontecia por causa do ambiente em que viviam. Kyu se perguntou se era possível fazer um demônio se apaixonar por um humano. Ele não podia fazer isso por meio da comunicação emocional, então era melhor fazer algo direto e simples. Kyu dá um beijo em Menqi. Depois que eles terminam de se beijar, ela pergunta se ele estava atacando ela. Kyu diz a ela que era assim que os humanos faziam amor. Mas Menqi não sentiu nada, então diz a ele que aquele era o ponto de contato errado. Agora ele deveria tentar em outro lugar. Ele diz a ela que estava autorizado a tentar em qualquer lugar do corpo dela. Kyu toca nos chifres dela, depois na cintura, depois nas pernas, mas ele não tem certeza se deve continuar. Ele pensa que, mesmo que fosse um demônio, era demais para ele. Além disso, Menkai parecia demais com um humano. Menkai diz a ele que agora ele tinha que tentar tocar nos seios dela. Kyu-si diz a ela que não poderia fazer isso, pois não havia troca mútua, apenas contato físico. Isso não era um relacionamento, mas uma transação. Menkai fica irritada e diz a ele que ela tinha todos os meios para verificar o que ele estava dizendo. Era melhor ele fazê-la se apaixonar o quanto antes, ou então sofreria as consequências. Kyu-si a acalma dizendo que era um processo gradual. Quanto mais rápido, mais difícil seria. O amor não era algo fácil de se conquistar, especialmente entre um homem e um demônio. Ele diz a ela que era melhor começar do início, com presentes para se conhecerem melhor. Era uma oportunidade para descobrir os gostos um do outro. Um bom presente pode ser uma boa maneira de começar um relacionamento. Ele diz a ela que era como uma competição. Mengikai responde que nunca havia perdido uma competição. Ela começa a sair, então Kyu-si a segura pelo rabo. Ela começa a descer em alta velocidade, mas Kyu-si diz a ela que não era uma competição de verdade. Kyu-si diz a ela que ainda precisavam se conhecer antes de adivinhar o presente desejado um do outro. Ele diz a ela que queria um rabo de cavalo duplo como presente. Menkai voa antes que ele termine de falar.
Kyushi teve que preparar um presente diferente, já que ela recebia presentes o tempo todo. Em outra parte da caverna, uma mulher é jogada na boca de um demônio. A mulher implora por sua vida, mas o demônio a mata e a transforma em um balde de carne humana. Não foi a primeira, pois havia mais baldes de carne humana, e do teto pendiam centenas de esqueletos humanos que já haviam sido transformados em carne. Foi ali que Touzi estava com mais pessoas, mas eles não sabiam o que os aguardava. De repente, alguém chega e chama Touzi. Em uma mudança de cena, Kyushi e Menkai já estavam com seus presentes prontos. O primeiro a entregar o presente é Kyushi, com um crânio de demônio e um par de ossos. Ele começa a tocar uma música. Menkai ficou confusa porque não sabia o que ele estava fazendo, mas não gosta e decide mostrar seu presente. O presente dela era um demônio servo. Kyushi não sabe se deve aceitar o presente porque era um demônio bastante grande e perigoso. Menkai fica irritada ao ouvir isso, mas Kyushi diz a ela que ficou satisfeito com o presente. Ela fica satisfeita. Kyushi acha que ela fez tudo isso porque pensou que era uma competição. Vai ser muito difícil para ele conquistá-la, então Touzi terá que esperar. Menkai pergunta a ele o que mais os humanos faziam quando estavam apaixonados. Kyushi diz a ela que eles comiam juntos, caminhavam juntos e brincavam juntos. Menkai o pega pela mão e o leva embora. O demônio que Menkai lhe deu decide segui-los. Eles chegam a um cômodo com comida. Kyushi hesita em comer ao ver a comida. Ele pergunta a Menkai se era carne humana. Ela responde que não era carne humana. Eles não queriam comer humanos se houvesse algo muito melhor, então ela mostra a ele um inseto. Kyuji vomita ao ver o inseto. Do outro lado, Yingluo diz aos demônios que ninguém poderia levar Touzi, pois Liao Yige havia ordenado que ninguém a levasse. Yingluo vai embora, dizendo que espera vê-la viva na próxima vez que a visitar. Quando Touzi ouve isso, ela é tomada pelo medo ao perceber que havia a possibilidade de morrer. Em outra parte da caverna, Menkai começa a ficar irritada ao saber que Kyushi não queria se apaixonar. Kyushi, ao vê-la ficando irritada, começa a comer mais, e ele diz a ela que queria ir ao banheiro. Menkai diz a ele que os demônios armazenavam sua energia quando comiam, então eles não tinham banheiros, então ele teria que encontrar seu próprio banheiro. Kyushi sai e é perseguido novamente pelo demônio que Menkai havia dado a ele. Depois de fazer suas necessidades atrás de uma pedra, ele vê que o demônio que Menkai havia lhe presenteado estava deitado morto no chão. De repente, um demônio aparece atrás dele e pergunta se ele era o amante de Menkai. Ele disse a ele que a partir de agora deveria se afastar de Menkai e recusar tudo o que ela dissesse. Kyushi não tinha o direito de estar com um demônio nobre. Ele diz que, se não recusar, acabará como o demônio que Menkai lhe deu. Ele era Jitan, o demônio que deu muitos presentes a Menkai. Kyushi aceita quando percebe que não tinha escolha. Os dois apertam as mãos e Jitan vai embora. Quando ele volta para Menkai, ela pergunta onde estava o demônio que ele havia dado a ela. Kyushi responde que o libertou. Menkai começa a ficar irritada, mas Kyushi a acalma dizendo que era melhor os dois ficarem sozinhos, já que o demônio era apenas um incômodo. Menkai agarra Kyushi e o leva voando para um lugar onde pudessem se divertir como os humanos faziam. Eles chegam a um lugar distante, onde alguns demônios cumprimentam Menkai, mas ao verem Kyushi com ela, um dos demônios tenta atacá-lo, mas é morto por Menkai. Depois disso, eles fazem algumas atividades juntos. Primeiro pegam armas e depois vão assistir a uma luta de demônios. É então que Menkai começa a parecer bonito para Kyushi, mas atrás deles estava Jitan observando tudo e ele fica irritado ao ver isso. Kyushi pergunta a Menkai se ela já se apaixonou alguma vez. Ela responde que não e diz a ele que agora eles iriam brincar de um jogo. Ela costumava brincar disso durante seu treinamento com sua guarda mágica. Eles tinham que desviar da caverna de fogo, onde um verme passava pelos buracos e lançava bolas de fogo. Eles tinham que desviar deles até ficarem cansados, mas quando ele viu o verme em ação, duvidou se aquilo era mesmo um jogo. Para salvar Touzi e os outros, ele precisava encontrar uma maneira de se dar bem com Menkai e fazê-la se apaixonar por ele. Kyushi desvia de alguns vermes e justo quando acha que seu corpo estava se acostumando, baixa a guarda e o verme consegue acertá-lo. Ele cai no chão e uma bola de fogo estava prestes a acertá-lo, mas Menkai o salva. Ela diz a ele que os humanos eram muito fracos e se pergunta por que havia tantos vermes. Kyushi percebe que Jitan era quem estava fazendo com que tantos vermes aparecessem. Menkai diz a ele que esse era o método do treinamento demoníaco dele e que ele estava indo bem apesar de ser apenas um humano. Kyushi responde que esse era o poder do amor. Menkai diz a ele que ela não sentiu nada e que o amor era uma bobagem. Jitan, ao ver isso, começa a ficar mais irritado e quer acabar com Kyushi. Kyushi precisava encontrar uma maneira de expor seus rastros, então ele guarda um verme em suas roupas. Depois de desviar dos vermes por um tempo, Menkai diz a ele que seu treinamento acabou e o elogia mesmo, ele sendo um humano.
Kyusha agradece a ela cheio de ferimentos. Ele pergunta a ela se ela não sentiu nada quando ele a beijou antes. Ao ouvir isso, Jitan fica ainda mais irritado e pensa que, depois de tudo o que aconteceu hoje, tinha certeza de que se eles se beijassem de novo agora, seria diferente. Jitan não aguentou, então arranca uma pedra da parede e se prepara para atacá-lo com toda a sua força, sem se importar em ser exposto. Ele joga a pedra neles, mas, pouco antes de acertar, Kyusha salva Menkai do ataque. Menkai pergunta se ele estava bem. Ele responde que estava bem e que era apenas um verme de fogo que se sentiu irritado pelo cheiro. O amor deles. Menkai responde novamente que não sentiu nada, mas percebe que acabou de se importar com um simples humano e realmente duvida se agora está apaixonada. Meng Kai o chama e o beija, e depois vai embora, dizendo que continuarão amanhã. Ikia chega à conclusão de que os demônios não entendiam as emoções humanas, mas com o passar do tempo, desenvolveram os mesmos sentimentos que os humanos. O plano dele era usar Mengikai para salvar Taozi amanhã. Em outra parte da caverna, Menkai repreende Jaitan e diz a ele que a partir de agora terá que trabalhar em outro lugar. Ela pensa por que Jaitan havia interferido justo quando ela estava começando a se apaixonar de verdade por Ikia. Este é o fim deste vídeo. Se você quiser ver a próxima parte, não se esqueça de curtir e se inscrever.